Bora, nação! E dada como certa é a contratação do Paquetá, né? A mídia simplesmente está maluca. E eu trouxe um vídeo muito bacana, não só do pessoal aqui do Brasil, né? Eu trouxe aqui uma reportagem do pessoal lá da Inglaterra, né? Acostumado a cobrir ali a Premier League. Eles estão apavorados aí com o Flamengo, foram buscar as informações e aí eles ficaram mais apavorados ainda em descobrir que não descobri porque eles já conheciam, obviamente, mas em trazer ali as informações de que o Flamengo tem um orçamento muito parecido com diversos times da Premier League, e eu utilizei aí de recursos aí, né, para poder traduzir, né? Então vocês podem reparar aí que a boca vai estar mexendo, é porque eu pedi para traduzir para português, né? Mas também tem a legenda ali do que eles falaram originalmente, mas está bem traduzido, está direitinho, vamos acompanhar aí. Consegui este dinheiro do Carbon, cerca de 36 milhões de libras. Diga-nos, vou defender o Flamengo, pois tive a sorte de vê-los jogar no último verão. Eles são os campeões do Brasil, eles são os campeões da América do Sul, eles são um dos maiores clubes do mundo. A receita deles, acho, subiu 25% no ano passado, então eles são tão ricos quanto alguns clubes da Premier League. Acho que o faturamento deles é cerca de 250 milhões de euros. Eles ganham muito vendendo jogadores. Acho que no ano passado venderam jogadores e ganharam cerca de 80 milhões de libras. Eles também ganharam muito com a participação na Copa do Mundo de Clubes no verão passado nos Estados Unidos da América, caso você se lembre. Eles venceram o Chelsea, acho que por 3-1 em Filadélfia. Tenho certeza de que estive naquele jogo, mas eles deram informações extras desnecessárias. Tenho certeza de que estive lá. Eles conseguiram. Chegaram à segunda fase da Copa do Mundo de Clubes e ganharam 20 milhões de libras nessa competição. Então, eles são mais ricos do que se imagina, mas este é um negócio enorme para o futebol brasileiro. Significa que é quase inédito um clube brasileiro repatriar um jogador de um clube europeu por 35 milhões. 36 milhões de libras e Lucas Paqueta. Tenho certeza de que ele aguarda ansiosamente trocar o estádio de Londres por um dos mais famosos do mundo. O Maracanã, no Rio, com recorde de público de 173 mil pessoas em um jogo. Ele não vai jogar diante de tantas pessoas agora, pois o estádio foi reformado e tem capacidade para apenas 78 mil pessoas. Estás de um desses humores hoje? Fala, feras, tudo bem? Passando aqui para bater um papo com vocês, aproveitando esse assunto do Paquetá, né, que está dando o que falar. Tô vendo uma empolgação muito grande no torcedor do Flamengo, e é muito justa essa empolgação, afinal de contas, a gente está falando de um menino muito bom, um jogador formado no clube e que está fazendo de tudo para voltar para casa, é torcedor do Flamengo, e isso tudo cria uma comoção na torcida e acho que vai reforçar demais o time, vai ajudar demais a equipe já muito forte do Felipe Luiz. E aí, pegando o gancho do Paquetá, eu queria lembrar que a gente já teve outros retornos no futebol brasileiro que eu acho que ainda foram maiores até do que esse possível, provável retorno do Paquetá. Gente muito grande na história do futebol brasileiro que voltou e gerou uma comoção até maior. É que às vezes a gente esquece, né? Passa o tempo, a gente não vai lembrando muito, talvez por esse momento do Paquetá ter cifras altíssimas envolvidas, perto de 300 milhões de reais, algo que nunca aconteceu aqui no Brasil e que está chamando a atenção do mundo todo, principalmente da Europa, da América do Sul, né? Mas eu fiz uma lista aqui com retornos, que se a gente for olhar na época e mais recentemente, foram, foram muito impactantes e tiveram um ganho técnico nos seus clubes e nas competições. Quer ver? Eu fiz uma listinha aqui. Se a gente for voltar lá na década de 80, por exemplo, Zico, Roberto Dinamite, Sócrates, fiquei nesses três. Aí depois a gente anda um pouquinho para frente. Teve o retorno do Romário, do Bebeto, campeões do mundo já. Aí a gente teve mais recentemente também a volta do Ronaldo Fenômeno para o Corinthians, do Ronaldinho Gaúcho, que voltou ainda muito jovem, com 31 anos, e se não deu muito certo no Flamengo, no Atlético Mineiro ganhou uma Libertadores. Aí a gente teve, por exemplo, no Fluminense, os casos do Fred, que se tornou um dos maiores ídolos da história do clube, e do Deco, um dos grandes jogadores do futebol
futebol mundial na sua época, veio aqui, conquistou o Campeonato Brasileiro. Adriano Imperador, gente, veio aqui e fez um tremendo sucesso no Flamengo, ganhou praticamente sozinho um Campeonato Brasileiro em 2009. Luiz Fabiano voltando para o São Paulo, Kaká voltando para o futebol brasileiro. Agora, recentemente, a gente está falando do Neymar, que ano passado veio para o Santos. O Neymar é um dos grandes nomes ainda do futebol mundial, um cara que tem legião de torcedores e de fãs no mundo todo. Então, acho que esse retorno do Paquetá é muito legal pela idade, pelo momento, por ser um jogador de seleção brasileira, um jogador de Copa do Mundo, mas eu acho que numa prateleira técnica, digamos assim, o Paquetá ainda está um pouquinho distante desses nomes que eu citei, por exemplo, e que na época geraram um tremendo impacto, uma tremenda euforia nas torcidas, na imprensa também. Então eu acho que assim, vamos esperar o Paquetá voltar, jogar bola, conquistar títulos, que eu acho que é o mais importante, e aí sim a gente vai imaginar que cenário que o Paquetá vai se inserir nessa lista de grandes retornos para o Brasil. Porque, olha, a gente já teve ao longo dos últimos anos retornos espetaculares e que deram muito resultado. É só você pesquisar aí nos seus clubes e nos campeonatos que eles participaram. O que você acha? Responde aí. Contando com a opinião de vocês, hein? Abraço. O Flamengo não precisa do Lucas Paquetá, vamos falar a verdade. Mas o Flamengo tem que trazer o jogador do West Ham. E tem que trazer porque pode. Porque pode qualificar ainda mais aquele que é o melhor elenco da América. Aquele que foi o elenco campeão brasileiro e o elenco campeão da Libertadores da América. O time que deu trabalho para o Paris Saint-Germain no Mundial de Clubes. Por isso que o Flamengo tem que trazer o Paquetá, porque é uma baita oportunidade de mercado e porque o Flamengo pode. E eu acho que tem muita gente fazendo uma análise míope sobre as qualidades técnicas do Paquetá. Eu acho que como jogador de futebol, não dá para questionar a contratação. O Paquetá é um dos melhores meias do futebol brasileiro da geração. Não é à toa que foi titular na última Copa do Mundo. O Paquetá pode não ter atingido aquilo que eu, você e muita gente projetou para ele na Europa, em virtude dos acontecimentos que atravessaram uma negociação que parecia iminente para ele jogar no Manchester City. Então acho que do ponto de vista futebolístico, tem muito argumento sim para o Flamengo chegar e fazer a contratação. Do ponto de vista financeiro, se o Flamengo pode, por que não vai fazer? Tem lá e chegar e fazer. E acho que o valor é esse do Paquetá. O Flamengo não está sobrepagando nada. O Paquetá vale esses 40 e poucos milhões de euros sim. E do ponto de vista de identificação, então, nem se fala. O Flamengo está trazendo uma prata da casa no auge da idade, 28 anos, para voltar a jogar no futebol brasileiro. Então, tem que parabenizar a contratação do Flamengo. Abre-se uma nova janela do ponto de vista de valores e do ponto de vista técnico, ele não vive o auge porque já jogou mais em outros momentos na carreira. Mas eu acho que ainda existe margem para ele recuperar o que ele talvez tenha perdido do ponto de vista técnico nos últimos anos e chegar para ser destaque absoluto no futebol brasileiro. O Paquetá está chegando no Brasil e tem gente aí tirando ele para jogador comum. Mas deixa eu falar uma coisa, jogador comum não custa 41 milhões de euros. O City, há 2 temporadas, fez uma oferta de 80 milhões de euros por esse mesmo jogador, que só não seguiu esse caminho por conta do imbróglio ali das apostas. E a pergunta que eu faço é, qual o tamanho então dessa negociação olhando para o mercado brasileiro? O nosso padrão histórico sempre foi formar, vender para fora por um valor alto e continuar lucrando como clube formador conforme o jogador desse certo ali na Europa. Quando ele desvaloriza ou se aproxima do fim da carreira, aí sim o retorno vira uma possibilidade. O Flamengo agora faz o caminho inverso e busca um jogador de seleção fisicamente e tecnicamente incontestável, na minha opinião. E aí, apenas para comparação, o Palmeiras pagou por Vitor Roque e Paulinho juntos mais ou menos o valor do Paquetá. Gerson, a maior transação da história do país, custou 30 milhões de euros. E a verdade é que tem clubes europeus, tirando as superpotências, elas não entram nessa discussão, que nunca passaram dos 40 milhões em um jogador. E isso deixa muito claro que clubes europeus que não estão na primeira prateleira, hoje já têm menos poder financeiro do que muitas vezes o Flamengo. E o Mundial de Clubes deixou isso muito mais evidente. Na final contra o PSG, o Flamengo levou a decisão para a prorrogação e para os pênaltis, contra o atual campeão da Champions League. E ali caiu a ideia de que clubes brasileiros não conseguem bater de frente com europeus, que é algo que já tinha acontecido na Copa do Mundo de Clubes. Por quê? De quais brasileiros a gente está falando e de quais europeus? No ano passado, o BAP disse, não vamos deixar ninguém gastar mais do que o Flamengo. E claramente a promessa dele está sendo cumprida. Sendo que o elenco já é o mais forte do Brasil e quem chega para somar em um time que já tem um funcionamento muito natural e competitivo.
Anos atrás, um cenário assim parecia utopia. Pra mim, o Paquetá é um jogador completo que joga nas 3 posições do meio-campo, fisicamente muito acima, uma excelente leitura de jogo e tecnicamente com capacidade de sobrar no Brasil. É uma loucura que atualmente o normal seja querer diminuir jogadores brasileiros a nada, como fizeram com Gabriel Jesus, Vini Júnior, Endrick, Estevão e agora o Paquetá nessa volta. Parece que existe um movimento de torcer para que um brasileiro dê errado e usam como argumentação números frios de estatísticas e não o impacto durante os 90 minutos do jogo. E aí, quando a gente se pergunta em qual posição os clubes brasileiros ficariam nas 5 maiores ligas europeias, basta olhar com atenção para esse elenco do Flamengo, que em várias delas brigaria por algum título no país. Só falta Flamengo e West Ham se acertarem com relação ao valor a ser pago à vista, tá? O West Ham já quer uma bolada à vista, até para já se garantir para outras contratações, e o Flamengo quer um valor menor à vista e ir dividindo de uma forma semelhante nos 3 anos. O West Ham não. O West Ham quer um valor alto à vista e depois sim dividir o resto nesses próximos 3 anos. O acordo está praticamente fechado. Paquetá já está vendo casa no Rio de Janeiro. Não tem como, na minha opinião, dar errado. Paquetá vai fechar com o Flamengo, agora é só questão de tempo. O West Ham quer um montante maior na entrada, para depois dividir o restante em 3 anos, e o Flamengo quer dividir de uma forma semelhante em 3 anos, inclusive com esse pagamento à vista. Só falta isso, essa é a informação que o Mauro César Pereira acabou de trazer na Jovem Pan pra gente, que eu já vi sendo copiada aí em alguns sites. Então, Paquetá muito perto do Flamengo, e só falta isso, definir o pagamento à vista que vai ser feito pelo Flamengo nessa entrada. Meter e falar assim, ó, é rebaixado, não, esse aqui é forte candidato a rebaixamento. É que a gente tem não. Eu nem lembro quem eu falei que ia ser o campeão. Tem imagem, Ferrari? O balizamento desse ano... Você quer ver o Incomparável chegando em São Paulo agora? Eu queria ver Acho que era para pousar em Congonhas, tiveram que pousar em Guarulhos por causa da chuva e tal. Olha lá. Estão chegando pro jogo de amanhã, primeira rodada no Brasileirão. E pro Flamengo, todo jogo vale título, porque o Flamengo realmente, com muita dificuldade, deixa escapar pontos, seja no Maracanã, seja fora de casa. Olha ali, Pascoal, jogadores chegando no hotel já fizeram, portanto, o trajeto de Guarulhos pro hotel. Devem estar num hotel perto do estádio do Morumbi, né? Na relação do Flamengo tem 2 novidades, né? O Debochado e o Jorginho. É claro que eles tinham que voltar contra o São Paulo. Agora, inclusive eles nem estrearam no Carioca. Nem estrearam no Carioca. Porque agora é a partida, e domingo tem uma grande partida, uma grande decisão, e a gente já está vendo isso aí, né? Que jogo é mais importante para o Flamengo, hoje ou domingo? Hoje não, o jogo é amanhã. Amanhã ou domingo? Eu acho que todo jogo do Campeonato Brasileiro vale muito, mas quando vale título é mais importante. Amanhã ou domingo, ali a gente vendo o Felipe Luiz desembarcando do ônibus. Tetra. Se tornou mais importante ainda o jogo de domingo, pela campanha do Flamengo no Carioca. Sim. Né? Aí, Pedro. Dificuldade enorme para conseguir uma classificação, né? E isso, apesar que o Nova Iguaçu não ganhou, né? Empatou com Volta Redonda, mas a Portuguesa ganhou, do Madureira. Madureira perdeu, Mas mesmo assim o Flamengo só tem um jogo e esses outros times têm mais jogos para fazer. Vai ser difícil o Flamengo classificar, vai brigar naquele quadrangular ali, aumentou o número de jogos. Essa foi uma das reclamações do BAP, da fala dele comigo, né, que incomodou muito, porque... 2 jogos a mais, né? No planejamento tinha que ter visto isso. Olha só, se a gente não classificar, nós vamos jogar 2 jogos a mais, não tem data para isso. Olha lá, o Jorginho vai dar autógrafo pra turma. Mas eu acho que ficou. O Tetra sempre fazia isso, descia do ônibus e atender aos torcedores. Tem que atender, o Zé passava de fone de ouvido com a cabeça baixa. Nunca vi o Zé de ouvir fone de ouvido. Mas eu acho que assim, como o jogo de domingo vale título e o Flamengo provavelmente não vai brigar pelo título carioca, fica uma cobrança sim. Fica maior uma cobrança pelo um resultado na decisão contra o Corinthians. O próprio Felipe falou, né, que tem um jogo importante, né? O jogo de domingo se torna mais importante por conta de tudo isso que aconteceu, né? E é título, não tem jeito. O título vai sempre à frente do Campeonato Brasileiro, até porque o Campeonato Brasileiro é a primeira partida, tem muita coisa que pode acontecer. E se perder, né, no domingo, aí a preocupação, aquela pressão,
né, as notícias no dia seguinte não serão boas para você ter que administrar o resultado, ter que administrar o vestiário. Não precisa começar com essa pressão toda, né? Jornalismo ao vivo, o nosso Fã do Esporte acompanhou a chegada do Flamengo para a estreia no Campeonato Nacional amanhã no Morumbi, 21h30 contra o São Paulo. O Flamengo já próximo ao campo do Tricolor, ao estádio do Morumbi. Vamos começar as previsões do Equipe F para o Brasileirão de 2026. Meter e falar assim, ó, é rebaixado, não, esse aqui... Nação, então tá aí, esse foi o corte, hein? Um corte recheado, já deixa o like aí se vocês curtiram. Você quer ver o incomparável chegando em São Paulo agora? Muito bacana, né? A gente fez um compilado aí do pessoal de toda a mídia aí reagindo a essa chegada do Lucas Paquetá do Flamengo, que é praticamente certa. Primeira rodada no Brasileirão. O jogador fez um esforço enorme, né, pra estar voltando pra casa. É o desejo do jogador, negociação praticamente concretizada, faltando pequenos ajustes, mas dada por certa, seja fora de casa. Por parte da maioria aí, jogadores chegando no hotel já fizeram pela maioria da mídia aí, né? De Guarulhos, e o Paquetá realmente deve estar voltando para casa. O jogador aí que muda realmente na relação do Flamengo, o patamar do futebol brasileiro, a forma com que os europeus olham os times brasileiros, né, principalmente Flamengo e Palmeiras aí, que são hoje Cruzeiro também chegando agora, né? Porque agora a partida domingo tem uma grande partida, uma grande decisão. Mas a verdade a gente já tá vendo isso aí, né? Ficou apavorada hoje ou domingo? Com o Flamengo jogo amanhã. Conseguindo tirar o jogador da Premier League. Eu acho que todo jogo do Campeonato Brasileiro vale muito, mas quando vale título é mais jogador em fim de carreira. Amanhã ou domingo aí a gente vendo o Felipe Luiz que são vendidos, os times fazem dinheiro, vão jogar. Se tornou mais importante ainda no jogo de domingo. Pela campanha do Flamengo no Carioca. Para encerrar, para aposentar. Dificuldade enorme para conseguir uma classificação. Melhor futebol. No caso do Paquetá, não. No caso do Paquetá, o Nova Iguaçu não ganhou, né? Empatou com Volta Redonda. Mas a Portuguesa ganhou, o Madureira. Auge físico. Mas mesmo assim, o Flamengo só tem um jogo e esses outros times têm mais jogos para fazer. Vai ser difícil o Flamengo classificar. Vai brigar naquele quadrangular ali. Aumentou o número de jogos. Rapaziada, corte foi esse para vocês terem curtido. Tenham gostado de ficar até o final. Dê o like, se inscreva no canal e até um próximo vídeo. Valeu!